Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música e por este ambiente espiritual preparado para nos receber, onde espíritos amoráveis, benevolentes, chegam para envolver a todos nós em vibrações de esperança e paz. Em nome de Jesus, amado Mestre, buscamos nesta hora, Senhor, a companhia amorável destes espíritos responsáveis por este Evangelho, que trazem aos nossos pensamentos o entendimento da verdade, que move as esperanças de progresso e que iluminam nossos passos para não tropeçarmos no caminho. Amado Mestre Jesus, em seu nome, iniciamos as reflexões desta manhã sobre verdades de vida eterna e pedimos humildemente que sua paz seja em nossos corações, hoje e sempre. Assim, Mestre amado, com alegria e confiança em nossos corações, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E hoje nós vamos avançar para um novo item, que é: não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. É uma passagem clássica do Evangelho de Jesus, mas que nós trazemos para novas compreensões de nós mesmos, sobre nós mesmos, Então, não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgados outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. O julgamento, ele é uma consequência de um pré-conceito. Conceito que nós fazemos sobre alguma questão ética, alguma questão de valores, alguma questão moral, alguma questão da moral social, do comportamento da humanidade. Ora, se eu julgo, eu tenho que tomar como medida um padrão. E esse padrão que eu tomo como medida para comportar o seu comportamento, para as suas atitudes, pode ser um padrão equivocado. Mas é o padrão que eu uso para aferir e julgar o outro. Mas jamais quererei que os outros me julguem conforme eu os julgo. Porque se você me julgar conforme eu te julgo, eu vou achar que você está cometendo injustiça para comigo. É injusto você pensar isso de mim. Mas é justo eu pensar isso de você. Então, olha como o nosso parâmetro não é a justiça de Deus. Porque se fosse a justiça divina, a medida com que eu iria aferir o seu comportamento seria a medida da caridade, e do amor. Sem esse padrão, tudo que eu fizer para apreciar o outro no meu julgamento não está dentro da verdade. Então nós estamos mergulhados num mar de equívocos, de interpretações, uns pelos outros. Diante da justiça dos homens àquela época, 2000 e poucos anos atrás, apedrejar até a morte uma mulher tida em adultério
era o padrão do julgamento da época. Era a regra. A norma máxima que aquele povo, naquela época, que somos todos nós, né, conseguiu chegar foi aquela: se você fizer, vai morrer apedrejada. Porque, lembrando ainda de Moisés, quando trouxe os mandamentos, ele trouxe os mandamentos de forma que nos intimidasse, para nos constranger, prometendo consequências difíceis, que são verdadeiras, né? Mas são ameaçadoras, porque a única linguagem da ignorância na época era o constrangimento do comportamento para não advir uma tragédia maior. Então, e nós vemos que os séculos avançam, os milênios mudam, e nós ainda continuamos quase que idênticos aos padrões de julgamento da época. Porque como eu não, ainda voltando ao item anterior, como eu ainda trago a trave no meu olho que me impede de me perceber como espírito e de te perceber como espírito, né, eu passo a desenvolver um preconceito das suas ações, que são apenas comportamentos, mas que não evidenciam a essência do espírito. E na justiça divina, o que é mérito são obras, né, que vão atenuar ou agravar a nós mesmos perante a nossa consciência, que é o nosso verdadeiro tribunal. Então, há uma mudança muito imensa, né, o paradigma do Cristo em relação ao comportamento dos homens que tipificam ações que muitas vezes estão distantes da verdade. Ora, é com esse critério que eu julgo que eu crio para mim um vetor para ser julgado assim também. Eu crio um atrativo. Por que eu também serei julgado? Seria pena de talião? Não. Seria o vetor atrativo do que eu faço para mim. E crio um ambiente atrativo para que você faça comigo. Porque essa é a minha realidade. Não é a verdade do espírito, mas é a realidade. Então, não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, ou seja, os outros reagirão conosco pela lei de ação e reação, que são vetores atrativos. Então, nós vamos iniciar um aquecimento apenas desse item com uma mensagem de Emmanuel no livro Algo Mais. É autojulgamento. Quer dizer, com qual a medida que eu te julgo é a medida que eu me julgo? Será que é assim? Então, ele vai comentar: não julgueis para não serdes julgados, para que não sejais julgados. Se te decidires a praticar compreensão, adiantar-te-ás consideravelmente no caminho do amor em direção à paz que se te fará suporte à felicidade. Então, se eu expandir o sentimento da compreensão, eu vou julgar menos. Talvez eu tenha desenvolvido discernimento, sim, quanto ao bem e ao mal. Mas a extremada compreensão é a primeira vertente que vai levar à indulgência. Um espírito extremamente compreensivo percebe a dor do outro de uma forma. O espírito extremamente rigoroso nos comportamentos sente o outro de outra forma. E às vezes fazemos com os amigos atenuantes e com os desafetos agravantes. Diz Emmanuel: para isso é imperioso te situes no lugar dos outros, de modo a que não perca tempo com qualquer julgamento leviano, capaz de arrojar-te em complicações e enganos, por vezes de lastimável e longa duração.
porque o mal, ele tende a se externar de nós e reverberar e multiplicar, e aquilo se vincula com outras características doentes nossas, né? E o nosso julgamento do comportamento alheio passa a ser superficial, leviano e inconsequente, porque é o preconceito, né? A lente do preconceito. Se te observares na condição do agressor, por exemplo, imagina quão valioso se faria o perdão daqueles a quem houvesses ferido. Quanto nós nos sentiríamos acalmados na nossa dor se nós fôssemos perdoados por aqueles a quem havíamos ferido. Após reconheceres que te desmandastes no momento de desequilíbrio e loucura, o agressor me perdoou. Então, olha que a gente ainda não tem essa noção de que o que eu estou fazendo com você, eu estou fazendo a mim em primeira instância ou talvez unicamente. Quando a gente estiver sentindo isto, nós vamos ver que os conflitos de relacionamento, eles vão cedendo lugar a uma tolerância, uma flexibilidade, uma compreensão muito maior, né? Então, diz Emmanuel, fosses a pessoa encarcerada em penúria e doença, e saberias agradecer os gestos espontâneos de quem te doasse alguns minutos de reconforto ou leves migalhas de auxílio. Que é pensando, sempre se colocando no lugar do outro, que já vem do item anterior, né? Que eu preciso ser um observador de mim mesma, né? Quanto uma migalha de auxílio e reconforto, um minuto de amparo é grandioso para nós, quando nós estamos na dificuldade. Ele vai colocando, Emmanuel, várias situações para que a gente possa se colocar ali e imaginar-se nas cenas do nosso dia a dia, como seria para nós, por exemplo, caso te visses no lugar da pessoa caída em tentação. Reflete se poderias haver resistido com mais eficiência ao assédio das sugestões infelizes. Esse até é o ponto importante dessa parábola, porque quando trouxeram a mulher adúltera para a praça pública, e os homens se sentiram imbuídos de cumprirem a lei dos homens, na lapidação daquela mulher, no apedrejamento até a morte, ao erguerem as suas pedras, eles ergueram as suas iniquidades. As pedras estavam imantadas das suas hipocrisias, das suas iniquidades. E Jesus escrevia na areia, diante da turba de agressores. Ao escrever na areia, diz Amélia Rodrigues, ele escrevia características doentes da personalidade de cada um que, ao levantar a pedra, levantou as suas iniquidades. Levantou as suas torpezas, a sua hipocrisia, a sua crueldade. Porque quando Jesus pergunta, atire a primeira pedra, aquele que estiver isento do pecado, por que será que eles não conseguiram jogar a pedra? Porque o peso moral das suas más tendências foi evidenciado por Jesus. E ao escrever na areia palavras que correspondiam ao estado consciencial de cada homem, foram tocados na sua consciência e as máscaras da hipocrisia caíram. E ao que Emmanuel diz, caso te vistes no lugar da pessoa caída em tentação,
se estivéssemos no meio daquela roda, reflete se não poderias haver resistido com mais eficiência ao assédio das sugestões infelizes. Quem de nós não traz as suas más paixões? O seu ponto vulnerável poderia não ser o adultério, mas poderia ser a corrupção. Poderia ser a avareza extremada. Poderia ser a criminalidade contumaz, poderia ser o vício, que é o que ainda permeia todos nós. Então, para eu saber, a dor do outro, não ter resistido à tentação, eu preciso vê-lo como espírito necessitado de uma força que ele ainda não possui, como os amigos espirituais fazem conosco, nos envolvem em vibrações que nos atenuam um processo doloroso, porque não temos recurso. Então somos sustentados e amados por aqueles que têm o recurso da fé. Isso é a justiça de Deus. Então, estamos entrando num item assim muito importante de nós entendermos com o peso que nós atribuímos ao outro, é o peso que nós carregamos em nós. A pedra que nós todos os dias estamos atirando no outro pela nossa crítica, nós estamos carregando esse peso em nós. Então, vamos começar a refletir sobre isso, que é um tema da mais alta importância no momento em que vivemos. É muito relevante esse tema do Evangelho, de nós não julgarmos para não sermos julgados, com a mesma imprecisão, com a mesma força, Então, quando o Evangelho nos traz esse tema, ele deixa claro para nós que nós seremos julgados. Isso é muito importante. Todos nós seremos julgados, indistintamente. E, obviamente, que esse julgamento será o da consciência em primeira instância. Nós seremos julgados. E é aqui na Terra que nós precisamos aprender a indulgência para que possamos aplicá-la a nós mesmos. Porque todas as vezes que nós erramos muitas vezes porque não sabemos, então as consequências dos erros que são perpetrados porque estamos num estado profundo de ignorância, eles têm uma repercussão para o espírito muito diferente daqueles erros que nós cometemos há séculos e séculos e séculos, que sabemos que não é correto e ainda assim permanecemos com os mesmos equívocos. Então, é um estado interno de profunda inquietação. O espírito, ele é inquieto em relação às suas questões íntimas que ele não quer resolver. Daí a importância de nós irmos modificando cada vez mais profundamente isso em nós. Sairmos desse estado de ignorância para enxergarmos a luz. Então, nós trouxemos um texto de Emmanuel, que está no livro intitulado Calma. E ele fala evitando inquietações. Mas antes de nós começarmos o comentário desse texto, é sempre importante, quando nós analisamos alguém, porque essa passagem
é a multidão olhando para alguém que errou e analisando com toda a hipocrisia o erro de alguém. Então, o instrutor Áureos, naquele livro Instruções Psicofônicas, ele tem um texto intitulado Sentimentos. E ali ele diz que a nossa alma é que realmente produz os modelos sutis que orientam as nossas atividades de cada dia. Olha a importância dessa frase, né? Somos nós que produzimos os modelos, as vibrações, as ideias sutis que vão orientar as atividades diárias. E se nós vivemos então com o pensamento, com as ideias mergulhadas nos vícios, e seja eles quais forem, no caso em que Jesus estava analisando, ele estava analisando vários vícios. Quem se prostitui não se prostitui sozinho. Todos nós sabemos. Então ele estava analisando o vício da prostituição. Mas ele estava analisando o vício do julgamento. O vício da hipocrisia. Porque o julgamento, ele é necessário. Nós precisamos aprender a julgar a nós mesmos. E há espíritos que ainda não sabem fazer isso consigo. Então, naquele momento, aquelas pessoas que estavam ao redor, aqueles homens que estavam ao redor daquela mulher, eles estavam lançando para fora de si mesmos os modelos sutis elaborados pelas suas mentes, pela sua forma de sentir, e esses modelos de pensamento, da estrutura das emoções, estavam determinando aquela cena. Nós projetamos para fora o que vai no mundo íntimo. Então, esse texto, né, ele comenta assim: é imprescindível dessa forma melhorar sempre e cada vez mais nossas aquisições de fraternidade, entendimento e simpatia. Aquilo que Jesus fez naquela hora, Jesus não estava evidentemente interessado apenas em socorrer aquela mulher que estava prestes a desencarnar, mas a socorrer em primeira instância aqueles que estavam prestes a cometer o homicídio. Porque é sempre assim. Ela poderia ser, entre milhões de aspas, a vítima. Mas Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, olha primeiro para os algozes. Então, ali, esse comentário é para quem estava sendo julgado e para quem estava julgando. E quando esse irmão Áureos comenta essa frase, é imprescindível melhorar cada vez mais as aquisições de fraternidade, entendimento e simpatia. Ele está dizendo que se nós não criarmos ao redor de nós uma atmosfera espiritual, se nós não construirmos esses valores, não tem como esse julgamento ser modificado. Então, se todo o tempo todo, nós lançamos para fora de nós mesmos essas vibrações sutis
que vão direcionar a nossa forma de ser e de agir, é esse mundo íntimo que precisa ser iluminado para que essas vibrações sejam cada vez mais compatíveis com o bem e com a verdade. Então, quais são os modelos sutis que eu elaboro de manhã até de noite, que direciona cada segundo do meu viver aqui na Terra? Então, aqueles homens estavam tendo aquelas atitudes de apedrejar, porque as suas criações mentais, os seus clichês, eram exatamente aquilo, daquela maneira. E ele ainda continua, o irmão Áureos: a criatura é identificada pelas irradiações que projeta, sorvendo ideias, assimilando ideias, exteriorizamos ideias todo o tempo todo, criando ao redor de nós um ciclo de forças que atrai para nós aquilo que pensamos e que envolve aqueles que nos cercam com os conteúdos armazenados em nossa intimidade. Então, naquele momento, Jesus estava tentando interromper, mesmo que fosse por um segundo, mesmo que aquilo durasse só aquele dia, porque talvez no dia seguinte outra mulher fosse pega em adultério e eles voltassem novamente às mesmas ações, mas naquele momento Jesus estava iluminando com o seu campo de radiação perfeito, de acordo com as leis divinas, estava iluminando aquelas mentes, aqueles campos, para que eles pudessem sorver um pouco da verdade e aquelas irradiações interromperem, mesmo que momentaneamente, aquelas ações destrambelhadas. E isso é muito importante, porque quando alguém está destrambelhado e nós, com profundo entendimento, porque Jesus naquela hora, ele estava compreendendo profundamente a atitude de todos. Então, o que emanava do coração dele para aqueles homens e para aquela mulher? Profunda compreensão, profunda compaixão, profundo amor por todos eles, indistintamente. Porque se ele estivesse socorrendo só a mulher, ele estaria atuando só no efeito. E isso é um grande ensinamento para nós, porque é muito fácil nós tomarmos partido. E ali, Jesus não tomou partido da mulher, de maneira nenhuma. E o grande erro que nós temos quando julgamos é porque nós tomamos um partido. E tomamos um partido porque não temos a compreensão. Não compreendendo, ficamos de um lado. Mas nunca a gente pode ficar de um lado. Olha a importância disso. Porque nunca uma coisa tem um lado só. Então, na medida que nós nos polarizamos, olha a importância disso. Na medida que nós nos polarizamos, ou seja, vou para aquela direção, nós saímos desse estado extraordinário da compreensão. Tomar partido. Agora, isso não significa não se posicionar. Olha que importante.
Jesus, naquela hora, ele se posicionou claramente. Ele não ficou indiferente. Não é comigo. Então se eu não vou ficar nem do lado da mulher adulta, eu também não vou ficar do lado de quem está apedrejando, não vou ficar do lado de ninguém. É um estado de quê? De indiferença. Não. Sempre e em qualquer circunstância, o espírito, ele precisa se posicionar. E posicionar não é escolher um lado. Olha a importância de compreendermos isso. Mas se posicionar é o quê? A verdade. A verdade. Se posicionar é o quê? Compreender. É atuar com o que se tem de melhor. Então, como a Célia colocou, no momento que aquilo começa a acontecer, Jesus está escrevendo com o dedo na areia, no solo ali. E depois que ele fala, ele volta a escrever, né? Então, isso é muito importante, porque em nenhum momento tudo que Jesus faz é fora desse estado da posição. Que posição é a posição do Cristo? A posição da lei. De justiça, amor e caridade. Né? Então, acho que nós estamos iniciando esse tema e é mesmo muito importante, porque vigiar o nosso pensamento, perceber o quanto nós estamos emitindo vibrações nos nossos julgamentos que impulsionam muitas vezes aqueles que estão errando a errarem com mais intensidade. Porque é isso que o julgamento faz, né? Porque todo julgamento em relação a alguém é equivocado. Nós só temos condições de julgar a nós mesmos. Então, se nós estamos utilizando de vibrações que não correspondem à verdade, de alguma sorte estamos contribuindo para que aquela situação piore. Com certeza. Então vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nesta hora abençoada que nos encontramos em Seu nome, queremos Te agradecer por estas lições de vida eterna, por estes momentos de aprendizado, deste conhecimento, Senhor, que se estrutura em nossa intimidade e que nos auxilia a nos tornarmos espíritos melhores. Que nós possamos olhar uns para os outros com ternura, com brandura, renunciando às nossas posições radicais. Que nós possamos envolver aqueles que nos cercam e que tantas vezes caem, como nós caímos também. Possamos envolvê-los com indulgência. Que nesta hora abençoada do nosso dia, possamos, Mestre, nos alegrar com a presença generosa dos Espíritos que nos cercam, que nos visitam,
para nos envolver em vibrações de paz e de equilíbrio. Mil vezes obrigado, Senhor, pela presença generosa desses espíritos que nos amam, que eles possam envolver nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e das casas irmãs, que nesta hora abençoada, esses irmãos possam receber as vibrações de paz, de equilíbrio, de saúde, que se encontram necessitados. Fortalece-nos, ampara-nos. Todos nós que nos encontramos na terra do cruzeiro, na pátria do Evangelho, que possamos executar as nossas tarefas simples da melhor forma, que possamos nos entregar com alegria e bom ânimo à construção de nós mesmos, interagindo com todos que nos cercam, com amor. E nesta hora, rogamos o seu amparo a todos na terra. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre.